Queridos amigos, nós estamos juntos mais uma vez para mais um culto e o culto de hoje tem como tema Cheguemos perto de Deus. Essa é a ideia e eu quero convidar vocês a refletirem comigo sobre esse tema baseado no texto da epístola de hoje. E aí nós também podemos buscar essa proximidade com Deus através do perdão que nós experimentamos quando confessamos e quando arrependemos-nos de todos os nossos pecados. Então, neste primeiro momento, convido você a fazer esse exercício de arrependimento e pedido de perdão. Vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós buscamos a Tua presença mais uma vez neste momento de culto, buscando a proximidade contigo. Para que possamos ficar perto de Ti, precisamos receber o perdão de todos os nossos pecados, para que a nossa presença seja aceitável diante de Ti. Trazemos a Ti o nosso arrependimento verdadeiro e sincero e a confissão humilde de todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Buscamos a Tua presença para receber de Ti a força, a fim de reconduzirmos os nossos caminhos e procurarmos andar de acordo com a Tua santa vontade. Concede-nos esta graça. Concede-nos também a graça de podermos compartilhar com as pessoas com quem convivemos o perdão que de Ti recebemos. Pedimos isto em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipar as nuvens frias, a tristeza, noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, frontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Chego agora com vocês para a leitura do Salmo número 16, que é o salmo indicado para o nosso dia de hoje. E tem como título esse salmo, Deus está comigo. E diz assim: Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas.
Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está do meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargo, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão, com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica a minha vida, ó Senhor, na comunhão, como os filhos da promessa, ouve sempre
sempre a petição, que confiante a ti dirijo, grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz, que me vem de tua cruz. Vamos agora olhar para o texto bíblico do Antigo Testamento que nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. E aqui então a palavra diz o seguinte: E o anjo continuou dizendo: Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas no céu, com um brilho que nunca se apagará. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá procurando ficar mais sábios. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava rio acima: Quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei: Por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar? E ele respondeu: Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Esta é a palavra de Deus de Daniel para o dia de hoje. perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criaturas.
O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo o teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Vamos agora compartilhar o texto da epístola de hoje, que é de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 11, aonde nós encontramos a seguinte palavra: Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como o sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Esta é a palavra de Hebreus para hoje. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça
graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Chegamos agora com o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13. E aqui a palavra nos diz o seguinte: Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los e disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, pois muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas são como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que vão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhe der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Essa é a palavra do nosso texto de Evangelho de hoje. Agora nós vamos à confissão da nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, chegamos então a mais um momento de poder compartilhar umas ideias sobre os textos bíblicos que nós tivemos oportunidade, talvez você tenha lido também durante a semana. E agora a gente vai abrir algumas reflexões em torno desse conjunto de textos que vocês receberam aí. E o tema que une esses textos aí é a palavra que está lá em Hebreus. Cheguemos perto de Deus. E é nessa direção, então, que a gente vai seguir agora. Eu queria começar perguntando para você, assim, como é que você se acha em relação a Deus? A que distância você acha que você está de Deus? Você acha que está perto de Deus? Você acha que está longe de Deus? O que você acha que distancia você de Deus? Ou então, o que você acha que te aproxima de Deus? Consegue perceber que tem uma dinâmica aí de movimento entre você e Deus? E aí pergunta também assim, quais têm sido as tuas preferências? É de se aproximar de Deus ou é de se distanciar de Deus? E quais são os teus caminhos que você considera assim mais fáceis e mais rápidos? São aqueles que te levam para perto de Deus ou são aqueles que te levam para longe de Deus? Bom, vou deixar você com essas perguntas aí na sua mente para você ir pensando enquanto a gente vai refletindo agora e quem sabe você possa encontrar suas próprias respostas. Hebreus, então, ele tem lá no capítulo 10, versículo 22, a palavra cheguemos perto de Deus. Esse é o convite do autor de Hebreus. E aí a pergunta vem de novo, como seria essa aproximação? Como seria esse chegar perto de Deus? Qual seria a estratégia? Quais seriam os sinais de que nós estamos indo para perto de Deus? E quais seriam as marcas dessa caminhada para perto de Deus? E aí a gente fica com o olho aí no texto de Hebreus, porque as respostas vêm em seguida. O autor ele tem essa preocupação didática de não apenas nos deixar na pergunta, mas ir conduzindo também algumas alternativas já de respostas a alguns caminhos. Você está convidado então a fazer esse caminho e a olhar para estas pistas de aproximação em relação a Deus. São 4 alternativas que o autor nos coloca. Seriam elas: com um coração sincero; a segunda, com uma fé firme; a terceira, com uma consciência limpa; e a quarta, com um coração lavado em água pura. Então vamos pegar agora esses 4 elementos e vamos olhar mais detalhadamente para cada um deles. Primeiro passo, para chegar perto de Deus, coração sincero. Bueno, nós estamos pensando agora de acordo com o pensamento bíblico. E coração sincero tem a ver com honestidade, tem a ver com transparência, tem a ver com essa atitude tua de não querer esconder nada de Deus, de chegar na presença dele, de saber que Deus te conhece melhor do que tu mesmo és capaz de te conhecer. Deus te conhece e por isso não dá para a gente maquiar as coisas, não dá para a gente usar disfarces em relação a Deus, porque Deus sabe o que somos nós, sem fingimentos, sem falsidades, sem hipocrisias. É assim que a gente se aproxima de Deus. Essa relação deve ser uma relação sadia, pautada num elemento fundamental que é a verdade entre nós e o nosso Deus. E isso nos coloca perto de Deus. Segundo, com uma fé firme.
Então aqui na questão da fé firme, a gente pode pensar com o autor de Hebreus em termos de entrega absoluta, entrega de confiança em Deus, confiança plena. Essa fé robusta que é fundamentada em Jesus Cristo e na sua obra, em tudo aquilo que Ele fez. Esta é a nossa fé, é aí que se firma a nossa fé. Então, quando eu me firmo em Jesus Cristo, eu estou perto de Deus. Porque Cristo me aproxima do Pai, Ele me coloca diante do Pai, Ele me traz para perto do Pai. Terceiro elemento que o autor cita é consciência limpa. E aí, para que se tenha uma consciência limpa, nós temos um caminho bem rápido para fazer isso, para limpar nossa consciência. Acabamos de fazer isso no início do nosso culto, que é arrependimento, reconhecimento de culpa, pedido de perdão e recebimento de perdão. Limpo, consciência limpa. Esse exercício que nós fazemos é para nos aproximar, é para chegar perto de Deus e ter uma mente orientada pela palavra de Deus, guiada pela palavra de Deus. Então, intimidade a Deus tem a ver com essa proximidade. E uma das mais íntimas proximidades que nós podemos ter com Deus é a nossa proximidade aqui na Santa Ceia. Quando estamos aqui recebendo o corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, estamos intensificando a nossa comunhão, nos aproximando definitiva e verdadeiramente do nosso Salvador. E quarto elemento que o autor coloca é com o corpo lavado em água pura. E aí você já sabe do que o autor está falando, né? Lavagem com água pura tem a ver com o nosso batismo. Então a lembrança do nosso batismo, a lembrança do que aconteceu comigo no meu batismo, essa lembrança que Martinho Lutero nos convida a fazer, a acessar essa lembrança diariamente, o Martinho Lutero diz, diariamente nós devemos afogar o nosso velho homem nas águas do batismo. Essa lembrança diária, constante, é para me colocar perto de Deus. Eu abandono aquele caminho de distanciamento e prefiro o caminho de aproximação do nosso Deus. Tudo isso para nos levar para perto de Deus. Então, como é que você se sente? Avaliando agora a tua vida, os teus exercícios de espiritualidade, você está mais perto ou está mais longe de Deus? Fica aí mais uma pergunta para você refletir. Hebreus 10, 23, então ele continua dizendo agora assim, ó, guardemos a esperança da fé que nós confessamos. Um segundo convite, para manter essa proximidade. Agora guardemos essa esperança. Por isso, nós usamos, ou para isso, nós usamos como um mecanismo a nossa confissão de credo apostólico, por exemplo, de credo niceno ou de credo atanasiano. Ele diz, guardemos a nossa confissão, aquilo que nós acreditamos, aquilo em que nós nos firmamos. E vamos repetir constantemente, por isso repetimos todos os cultos a nossa confissão, para não nos esquecermos, para não abandonarmos e para não nos distanciarmos de Deus, para ficarmos perto, porque Ele nos chamou para perto de si, Ele nos tem perto dEle, e a nossa confissão é uma forma de nós mantermos essa proximidade com Deus. Então nós temos uma esperança que é uma esperança de vida eterna, é uma das coisas que nós dizemos no credo, eu creio na vida eterna. Essa crença na vida eterna é a crença que nos leva para perto de Deus. A vida eterna só acontece na presença de Deus. E nós dizemos crer nisso. Para que possamos ter um lugar à direita de Deus, sentados à direita de Deus. Então a gente vai pensar sobre a morte não como um fim, mas vamos pensar na morte como uma passagem. A morte nos colocará perto de Deus. Nós não morremos. Apenas voltamos para Deus. Essa é a nossa esperança. Nós não entregamos os nossos familiares a um destino desconhecido, mas entregamos os nossos familiares no dia da morte para Deus. Eu já tive a oportunidade de fazer não sei quantos sepultamentos, talvez já está perto de 500 por aí, que eu já tenha feito, não lembro direito. Nunca contei isso também.
mas nunca, em nenhum dos momentos de funeral que eu estive participando, que eu estive conduzindo, eu entreguei algum corpo, algum ser para o nada. Todas as pessoas foram entregues para Deus, aos cuidados de Deus, para junto de Deus, para perto de Deus. É assim que nós cuidamos das pessoas que nós aprendemos a amar. E então, a gente olha agora para o versículo seguinte, que é o versículo 23, e diz: podemos confiar que Deus cumprirá sempre as suas promessas. E uma das promessas de Deus é a promessa da vida eterna, de nos acolher no descanso eterno, nas mansões celestiais, no lugar que Ele tem preparado para cada um de nós, como Jesus Cristo prometeu no dia da sua ascensão: eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. Lá está o nosso lugar. Por isso, nós não precisamos ter medo do juízo final e das coisas do fim, porque seremos simplesmente levados para a presença de Deus. E é disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje, no capítulo 13 de Marcos, no versículo 7, quando ele diz: não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerras. Essas coisas serão como princípios das dores. Alguns serão presos, chicoteados, julgados, odiados, assassinados pelos próprios irmãos, filhos e pais matarão, mas quem ficar até o fim será salvo. Haverão, sim, tempos de intensas dificuldades, de horrores que o mundo vai presenciar, que são os horrores dos tempos do fim e do dia do juízo final. Porém, nós que somos os filhos de Deus, que estamos perto de Deus, nós seremos retirados antes de que todos os horrores aconteçam. E de lá do Monte Sião, perto de Deus, nós assistiremos o final do mundo. Nós não teremos o terror do fim do mundo sobre nós, porque a nossa fé nos manterá juntos de Deus. E Ele nos tirará antes de que todas as coisas aconteçam. Deus não perderá o comando. Deus é maior do que tudo. Deus está no exercício de todo o poder e cumprirá todas as suas promessas. Por isso é que precisamos chegar perto de Deus, porque este é o lugar mais seguro. E somente perto de Deus é que nós triunfaremos e seremos vitoriosos. Porém, não podemos pensar apenas em nós mesmos. Não podemos pensar de que se está bom para mim, o resto que se dane, futebol clube. Não, nós temos que olhar com o texto aqui e acompanhar o pensamento de Hebreus. O autor diz lá no versículo 24: pensemos uns nos outros a fim de nos ajudarmos, para todos termos mais e sermos mais felizes e fazermos o bem. A importância da vida em comunhão, a importância da vida em comunidade, a vida em que um olha pelo outro, em que um ora pelo outro, em que um se preocupa com o outro, em que um convida o outro, em que um se envolve com a vida do outro também no sentido de cuidados espirituais. Não abandonemos o costume de assistir às nossas reuniões, diz o versículo 25, nossos cultos, nossa adoração, nossa comunhão, nosso ensino, não abandonemos, fiquemos juntos, fiquemos perto de Deus. Amemos uns aos outros. Esse é o conselho que o autor de Hebreus nos dá nesse caminho de proximidade. Hoje nós temos muitos recursos que podem nos aproximar e também nos distanciar. Hoje nós temos muitos caminhos e muitas estratégias para intensificar a nossa comunhão com Deus. Porém, esses mesmos recursos poderão ser usados para nos afastar, para nos dispersar, para nos fazer distanciar de Deus. Os novos tempos trazem muitos desafios para a proximidade com Deus. Muitos afazeres, muitas preocupações, pouco tempo, muitas limitações, pouca estabilidade física, emocional, psíquica e até espiritual. Muita influência de coisas estranhas à nossa fé chegam constantemente e bombardeiam a nossa fé. Felicidade e acesso a coisas, ou melhor, facilidade e acesso a coisas que muitas vezes são nocivas à fé.
facilidade de anonimato, de nos escondermos, de não comparecermos, de acharmos que ninguém está nos vendo e por isso podemos ficar distantes, facilidade de cumplicidade. Tudo isso pode ser ameaças significativas para a nossa proximidade e a nossa comunhão com Deus. Por isso, Daniel, ele vem com uma palavra para nós que nos ajuda a refletir ainda mais sobre esse tema. No capítulo 12, versículo 1, ele diz: esse tempo será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu antes para nenhuma nação. Versículo 10, muitos serão postos a provas e por isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Versículo 13, e você continue firme até o fim, você não morrerá, mas ressuscitará para receber a sua recompensa. Esse é o convite para ficarmos perto de Deus. E para que você possa intensificar a tua proximidade com Deus, eu te convido agora, no final deste culto, você poder abrir a sua Bíblia no Salmo número 16, que é o salmo que nós lemos hoje, no início do culto, e fazer a sua leitura, e fazer desse salmo a sua oração. Não vá dormir hoje sem ler esse salmo de aproximação, de busca de intimidade com Deus. Deus abençoe, para que você fique sempre bem pertinho dele. Amém. Vamos então agora ao abraço dos aniversariantes. Essa semana nós tivemos apenas 2 aniversariantes, que foi no dia 5 de novembro o Valdir Krebs e no dia 9 de novembro o Jorge Adriano Matos da Silva. Então para vocês dois, o nosso abraço e o desejo de que Deus esteja presente, abençoando, protegendo e guiando os caminhos de vocês para que vocês encontrem felicidade. E aí nós queremos lembrar agora do nosso querido amigo Ramírez e da Silvia, o Ramírez que felizmente está aos poucos se recuperando
e já sim mostrando sinais de querer voltar para casa, então nós estamos bem animados com isso também. Agradecemos muitíssimo a Deus pela presença dele lá, que trouxe forças, coragem, determinação e não deixou o casal esmorecer, mas permaneceram confiantes, pertinho de Deus e já estão quase vencendo essa etapa. Então, com vocês, Ramires e Silvia, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. E nós queremos lembrar também da Vera e da Norma, as duas irmãs, né? A Vera, nossa irmã aqui da comunidade, e a Norma, que mora lá em Tramandaí. Nós queremos continuar pedindo que Deus esteja com vocês, abençoando vocês muitíssimo, para que vocês possam passar essa fase difícil da vida de vocês e possam ter a certeza de que Deus está com vocês. Fiquem pertinho também de Deus, que vocês vão sentir a presença, o amor e o cuidado de Deus, certamente. Por vocês, nós oramos agora. Então vamos ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tu seres um Deus próximo, um Deus que está sempre perto, um Deus que vem a nós, que nos busca, que nos chama, que nos congrega, que nos ilumina, que nos santifica, para que possamos permanecer na tua presença. Pedimos a Deus que nos ajude a buscar esses caminhos que hoje lembramos aqui no culto, que são os caminhos de aproximação, de intimidade e comunhão contigo. Permita, ó Deus, que possamos sempre te buscar, possamos sempre te encontrar e possamos sempre receber as tuas bênçãos, a tua paz e a tua proteção. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção especial sobre a vida dos aniversariantes, lembrando que na tua graça e no teu amor é que eles encontram forças para vencer os desafios, e pedimos que tu estejas ao lado desses teus filhos para que eles possam, de fato, encontrar forças para administrar a sua vida com seriedade, com dedicação, com fidelidade e se manterem perto de ti. Também lembramos as pessoas que estão em situação de dificuldade na sua saúde, lembrando especialmente o Ramires e a Silvia, a Norma e a Vera, e também lembramos a Lori Krebs, pedindo que tu estejas presente na vida desses teus filhos e filhas, através da tua mão amorosa, teu olhar protetor e os teus anjos que guardam e protegem a todos nós. Que esses teus filhos e filhas possam sentir-se assim protegidos e abençoados por ti. Concede-lhes forças para que possam vencer as dificuldades e provações. Te agradecemos pelas conquistas até aqui já alcançadas por eles e pedimos que dê conhecimento aos médicos, boa vontade aos enfermeiros e forças para a família, para que assim, amparados, esses teus filhos possam passar pelas tribulações e provações que a doença traz. Tudo isso nós entregamos às tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e oramos com ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.